E se fosse Capitão América, quem entrasse triunfante em Wakanda em Guerra Infinita, em vez do Thor? E se Bruce Banner e o Hulk se unissem para virar o Professor Hulk na batalha final do filme? E se Thor não tivesse ido até Nidavellir para forjar o Roupa em Tormentas, mas em vez disso enfrentasse uma serpente gigante? Acredite ou não, todas essas ideias quase aconteceram. Então, vamos entender o que rolou nos bastidores até chegarmos ao filme que vimos e também dar uma olhada no que Guerra Infinita quase foi. Saga do Infinito. Durante a produção de Guardiões da Galáxia, Kevin Feige contou a James Gunn que o estúdio estava pensando em transformar algumas das joias mostradas em filmes anteriores nas Joias do Infinito. Ele pediu que Gunn escrevesse uma cena explicando o que elas eram e de onde vinham. O resultado foi a cena com o colecionador, que Gunn disse ter escrito em apenas 3 minutos. Além disso, a Joia do Poder em Guardiões da Galáxia era originalmente vermelha, mas depois que decidiram mudar tudo e tornar o éter de Thor, o mundo sombrio, a joia da realidade, Gunn precisou alterar a cor de sua joia na pós-produção, deixando ela roxa. Essas mudanças de última hora mostram como a Marvel muitas vezes ia improvisando e ajustando as coisas conforme a história avançava durante toda a saga do infinito. Por exemplo, uma manopla do infinito diferente já havia aparecido no cofre de Odin, em Thor, mas quando Thanos foi mostrado com a verdadeira manopla no fim de A Era de Ultron, o estúdio precisou voltar atrás e revelou em Thor Ragnarok que a primeira era apenas uma falsificação. Kevin Feige até admitiu que a manopla em Thor tinha sido colocada apenas como um easter egg, antes mesmo da história da manopla do infinito ter sido planejada. Da mesma forma, a oficina de Tony Stark em Homem de Ferro 2 mostrava o que parecia ser um escudo inacabado do Capitão América. Outro easter egg incluído só para divertir os fãs, mesmo sem um propósito real. A Marvel tinha esse costume de adicionar referências apenas para empolgar o público, e depois ela acabava se enrolando e precisava dar um jeito de encaixar tudo na história. Quando chegou a escrever Guerra Infinita, Feige convidou Joss Whedon, o roteirista e diretor dos 2 primeiros filmes dos Vingadores, mas ele estava esgotado depois de fazer ambos, e mais tarde admitira que não entendia muito bem Thanos nem sabia o que fazer com o personagem. Por isso, os roteiristas de Capitão América, Christopher Marcus e Stephen McFeely, foram contratados para escrever o roteiro. Eles chegaram a fazer pelo menos 6 versões diferentes da história, o que mostra como o filme quase foi completamente diferente do que vimos nos cinemas. Thor enfrenta Jormungandr nos primeiros rascunhos do roteiro. Os escritores entraram em pânico e mais tarde admitiram que ninguém gostou da história, especialmente da parte do Thor. Em vez de sair com Rocket em busca de Eitri para forjar o Rompe-Tormentas, Thor e Rocket teriam que recuperar a arma lutando contra uma serpente gigante. Na mitologia nórdica, a serpente de Midgard, também conhecida como Jormungandr, é tão enorme que se enrola em volta da Terra e está destinada a surgir durante o Ragnarok como a maior inimiga de Thor. A ideia seria criar uma cena grandiosa, inspirada nesse mito. Mas, no roteiro, acabou parecendo apenas uma missão paralela, sem tanta importância para a história principal. O problema maior é que essa versão quase não tinha ligação com Thanos, diferente da versão final, que se conecta diretamente à tragédia do povo de Eitri, exterminado depois de forjar a manopla do infinito. Além disso, no início, o personagem de Thor ainda era escrito do mesmo jeito dos primeiros filmes dos Vingadores, o cara sério do grupo, mas Chris Hemsworth apareceu no set dizendo que o personagem precisava mudar. Thor Ragnarok estava sendo filmado ao mesmo tempo, e quando os roteiristas viram a nova versão criada por Taika Waititi, perceberam que Chris tinha razão, o personagem estava sendo completamente reinventado. Segundo os roteiristas, depois de Thor, O Mundo Sombrio, que também foi escrito por eles, ninguém chamava Thor de seu vingador favorito. Mas em Ragnarok, ao explorar o humor e o lado mais leve do ator, o personagem finalmente ganhou vida de verdade, então ele se tornou favorito. Capitão América entre Wakanda. Por causa da ideia original de Thor lutar contra a serpente, ele não faria entrada triunfal em Wakanda para salvar o dia. Essa cena, na verdade, era pensada para Capitão América. Segundo Anthony Russo, a base de Guerra Infinita sempre foi mostrar que os Vingadores perderam para Thanos porque estavam divididos, depois daquele conflito entre Tony e Steve. A dificuldade em reuni-los novamente era o coração emocional do filme. Por isso, os roteiristas imaginaram que o Capitão América deveria ficar ausente na maior parte da história, já que ele era um fugitivo vivendo escondido do governo. Mas trazer o Capitão tão tarde no filme não agradou a Marvel. Os irmãos russos achavam que era a escolha criativa certa, porém, depois da pressão do estúdio, decidiram trazê-lo de volta mais cedo para que o público pudesse passar mais tempo com ele e o grupo ficasse ali mais equilibrado.
Assim, a entrada épica em Wakanda acabou sendo dada a Thor. Professor Hulk. Em uma das versões do roteiro de Guerra Infinita, havia uma sequência em que os heróis entravam em um domínio místico do Doutor Estranho, chamado ali de Mandscape, um lugar onde cada um precisava encarar a si mesmo. Nessa versão, Bruce Banner encontraria o Hulk dentro da arena de Ragnarok, e o confronto entre os dois levaria ao surgimento do Professor Hulk durante a Batalha de Wakanda. A ideia era que Banner e Hulk chegassem a um acordo quando o Hulk se recusasse a sair, permitindo que ele explodisse de dentro da armadura do Homem de Ferro no meio da luta e liberasse todo o seu poder, agora como Professor Hulk, uma fusão definitiva das duas personalidades. O problema é que essa transformação parecia uma vitória grande demais. O terceiro ato de Guerra Infinita foi planejado para ser uma caminhada constante rumo à derrota, e apresentar o Professor Hulk ali quebrava essa sensação de tensão e desespero. Por isso, a Marvel acabou cortando toda essa parte já perto do fim da produção, removendo completamente o Professor Hulk do filme. Com isso, o estúdio também precisou refilmar o início de Ultimato. Na cena em que os Vingadores vão até o planeta onde Thanos está escondido, essa parte originalmente tinha o Professor Hulk, mas foi alterada para mostrar como cada herói havia mudado após o estalo. O personagem só foi apresentado oficialmente na cena do restaurante, 5 anos depois dos eventos de Guerra Infinita. Mas, para muitos fãs, isso pareceu uma oportunidade perdida. O Hulk nunca teve seu momento de vingança contra Thanos, nem uma revolta real pela derrota esmagadora que sofreu no começo do filme, algo que essa cena deletada teria proporcionado. Xandar! Originalmente, Guerra Infinita começaria com Thanos destruindo Xandar e exterminando a Tropa Nova em busca pela Joia do Poder. Nos primeiros rascunhos, essa parte também apresentaria um novo personagem, Nova, ou o Richard Rider. A ideia era que Thanos aniquilasse toda a Tropa Nova, deixando apenas Richard vivo. Ele se tornaria o único sobrevivente e assumiria o papel de mensageiro, avisando os Vingadores sobre a chegada de Thanos, o mesmo papel que Bruce Banner acabou tendo quando cai no Sanctus Sanctorum para alertar o Doutor Estranho. Essa sequência teria cerca de 45 minutos, mas os irmãos Russo decidiram que ela não era necessária. Eles acharam que o público entenderia facilmente que Thanos conseguiu a Joia do Poder sem precisar ver isso acontecer. Além disso, incluir uma cena tão longa deixaria o filme ainda mais extenso e pesado. No fim, a sequência chegou a ser filmada em Xandar, mas os efeitos visuais nunca foram concluídos. O custo era enorme para uma cena que acabou sendo descartada e jamais seria exibida. Thanos! Na cena pós-crédito do primeiro Vingadores, o fracasso de Loki em Nova York é relatado a Thanos com um aviso: desafiar os Vingadores é o mesmo que cortejar a morte. Em vez de se intimidar, o Titã Louco apenas sorri, uma referência direta à sua motivação original nos quadrinhos. Nas HQs, Thanos busca conquistar a Senhora Morte, a personificação da própria mortalidade, e tenta impressioná-la exterminando metade de todos os seres vivos do universo. Por um momento, parecia que o MCU seguiria esse mesmo caminho. Mas os irmãos Russo decidiram não incluir a Senhora Morte em Guerra Infinita. Adicionar uma nova entidade cósmica complicaria ainda mais um filme que já estava cheio de personagens e tramas. O roteirista Stephen McFeely explicou que isso exigiria criar um novo plano de existência, algo para o qual o MCU ainda não estava preparado. Mesmo assim, o filme trouxe pequenas referências ao conceito, como o manto flutuante do Caveira Vermelha em Guerra Infinita, que lembra o visual clássico da Senhora Morte nos quadrinhos. Os diretores também não queriam sobrecarregar o elenco com mais um personagem importante, já que o foco precisava estar em desenvolver o próprio Thanos. Para isso, os roteiristas chegaram a testar uma nova versão do roteiro narrada pelo próprio Thanos, como se fosse uma espécie de épico criminal contando o ponto de vista dele. A ideia ajudou a explorar sua voz e motivações, mas acabou ficando muito repetitivo. Outra versão mostrava flashbacks da juventude de Thanos em Titã, revelando como ele cresceu e desenvolveu sua obsessão por salvar seu povo. Porém, essas cenas lembravam demais a história do Jor-El em Krypton e Superman, além de deixarem o ritmo mais lento. No fim, eles escolheram usar o flashback com a Gamora, que além de explicar a ideologia do vilão, preparou o terreno emocional para o momento em que ele a sacrifica, um dos pontos mais marcantes do filme. Os roteiristas também queriam explorar melhor os filhos de Thanos, dando origem e personalidade a cada um. Nos quadrinhos, Próxima Midnight e Corvus Glaive são casados, e versões iniciais do roteiro mostravam esse relacionamento. Mas no corte final, restou apenas um detalhe sutil: a reação de Próxima quando Corvus é ferido. Esses trechos
foram cortados porque o filme já estava lotado de personagens disputando o espaço, e o foco, novamente, precisava permanecer em Thanos. Além disso, os poderes da Ordem Negra foram reduzidos em comparação com os quadrinhos. Na versão de Jonathan Hickman, eles eram praticamente imparáveis, mas os criadores acharam que isso poderia fazer os vilões secundários ofuscarem Thanos. Para evitar isso, eles reformularam as habilidades do grupo para criar lutas mais equilibradas e interessantes. Ebony Maw, por exemplo, foi reinventado como um tipo de feiticeiro com controle preciso sobre a matéria, poderoso o bastante para ser uma ameaça, mas sem tirar o brilho de seu mestre. Guardiões da Galáxia! Quando se tratou dos Guardiões, os irmãos russos chamaram James Gunn para dar algumas ideias e várias delas acabaram entrando no roteiro. Foi ele quem escolheu a música Rubber Band Man, do grupo de Spinners, para a cena de abertura e também quem insistiu que o Senhor das Estrelas realmente cumprisse o pedido de Gamora e a matasse. Ou tentasse matar, né? Algo que no roteiro original ele não conseguia fazer. Mas uma sugestão de Gunn, que não foi aceita pelos roteiristas, era a de que Quill jamais perderia o controle e atacaria Thanos, um momento que acabou condenando todo o universo. E que inclusive rendeu muitos memes e revolta na internet. O estalo! Os irmãos Russo também revelaram que a despedida comovente de Peter Parker para Tony Stark não estava totalmente escrita no roteiro. A única fala no papel era: "Eu não estou me sentindo bem". Eles pediram para Tom Holland improvisar, e foi daí que surgiu os pedidos desesperados de Peter Parker dizendo que não queria ir embora, o que acabou se tornando uma das cenas mais emocionantes no filme. Mais tarde, os diretores explicaram que o sentido aranha de Peter fez com que ele sentisse o estalo acontecendo antes de todos os outros, por isso sua morte demorou mais para acontecer. Para deixar tudo ainda mais doloroso, James Gunn confirmou que a última palavra de Groot antes de virar poeira foi pai, dita para Rocket, um detalhe sutil, não compreendido em inglês, mas que mostra o quanto o estalo foi cruel e pessoal. No fim, Guerra Infinita foi um filme cheio de reescritas, ideias descartadas e mudanças de última hora. Enquanto a Marvel passava anos ajustando tudo no improviso, transformando o éter em uma das joias do infinito, pedindo de repente que James Gunn criasse uma explicação rápida sobre o que eram as joias e reescrevendo arcos inteiros de personagens durante as filmagens, mesmo com todo esse caos, tudo levou ao único e gelado momento: Thanos estalando os dedos e provando que, apesar de tudo, ele realmente era inevitável. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.